Se você economizar R$ 10 hoje e aumentar esse valor em R$ 10 a cada dia, quanto que você vai ter no final de um mês? A resposta pode surpreender você. Veja a sequência 3, 7, 11 e 15. Como adivinhar o próximo número? E o centésimo termo? Se você quer montar um treino de corrida, aumentando a distância a cada dia, como saber a distância que você percorreu no final do mês? A matemática tem essa resposta. Para isso, você tem que entender sobre progressão aritmética. A progressão aritmética é um tipo de sequência que nós vimos na aula passada, só que ela tem umas propriedades interessantes. Então, para aprender sobre progressão aritmética, continue no vídeo depois da vinheta. Meu nome é João Sarubi e eu sou professor de matemática discreta. Indo direto ao assunto, o que é uma progressão aritmética? Uma progressão aritmética é uma progressão onde a diferença de dois termos consecutivos é sempre a mesma. Formalmente, eu posso dizer que uma progressão aritmética é uma sequência na forma que eu tenho o A, depois o A mais R, depois o A mais 2R, A mais 3R, onde o A ele é o primeiro termo dessa sequência e o R é a razão. Essa razão é o que muda de um elemento para o outro, né? Entre um elemento e o elemento subsequente, que, como eu falei, vai ser uma razão constante, porque a cada momento ele vai crescer de forma igual. E nós podemos deduzir muitas coisas relacionadas à progressão aritmética. Por exemplo, sabendo que a diferença de dois termos consecutivos é uma razão constante, como é que eu sei qual que é o enésimo termo de uma progressão aritmética? Para isso tem uma fórmula que fala o seguinte, o enésimo termo de uma progressão, só um parênteses aqui, tá? Observe que uma progressão aritmética ele é uma sequência, tá? Da mesma forma das sequências que nós vimos no vídeo passado. Quer dizer, toda progressão aritmética é uma sequência, mas nem toda sequência é uma progressão aritmética. E voltando, como é que eu sei qual que é a fórmula do termo geral de uma progressão aritmética, que a gente chama de PA? Eu posso dizer que o enésimo termo vai ser o primeiro termo mais o n menos 1, isso vezes a razão. Então, por exemplo, se eu tenho lá uma progressão aritmética que tem os números 2, 5, 13 e 11, qual que é o primeiro termo? Qual que é o A1? O A1 vai ser 2, que é o primeiro termo dessa sequência. E observe que entre um elemento e o próximo, eu estou sempre somando 3. Então a minha razão, nesse caso, vai ser 3, tá? Essa ideia aqui de razão não é de razão de divisão, não, tá? É o próximo número. Vai ser 3. Então, observe que entre 2 e 5 é 3, entre 5 e 8 também é 3, entre 8 e 11 também é 3, e assim sucessivamente. Então, como é que eu sei qual que é o décimo termo? Eu posso fazer na mão, né, até o décimo termo, mas tem uma fórmula geral que faz isso, que é muito melhor, por exemplo, se eu quiser saber o 50º termo, ou se eu quiser saber, se fosse uma sequência que cada dia mudasse um valor, né? Eu quiser saber o valor no último dia do ano, quer dizer, no dia 365. Eu não ia fazer um por um, eu posso usar a fórmula. E qual que é a fórmula? Vamos pensar no décimo termo, tá? Vai ser o primeiro número, que é o 2, mais 10 menos 1, que é o décimo termo menos 1, que vai dar 9, vezes 3. 3 é a razão. 9 vezes 3 é 27, mais 2 é 29. Qual que seria, por exemplo, o centésimo termo? Seria 99 vezes 3, que vai dar quanto? 297 mais 2, que é igual a 299. Quer dizer, o centésimo termo seria 299. E se eu quero saber a soma dos termos de uma PA? Lembra que eu falei agora há pouco? Se eu tenho um treino, né? Todo dia eu estou aumentando um pouquinho o meu treino de corrida. No primeiro dia eu faço 1 km, no segundo dia eu faço 3 km, no terceiro dia eu faço 5 km. Sempre aumentando de forma constante, né? Nesse caso de 2 em 2, quanto que eu vou ter corrido em uma semana? Quer dizer, qual que é a soma dos todos os termos do 1 até o último termo? Para saber a soma, tem uma fórmula direta que faz o seguinte, olha, a soma de uma progressão aritmética até o enésimo termo, que eu vou chamar de Sn, vai ser n dividido por 2, que multiplica o primeiro mais o último. E o legal dessa fórmula é que ela foi criada pelo Gauss, quando ele tinha 10 anos. Não sei se vocês conhecem essa história, mas quando Gauss tinha 10 anos, a professora pediu para os alunos escreverem a soma dos números de 1 até 100. O que o Gauss fez, né?
Ele colocou os números 1, 2, 3, né, um embaixo do outro, até o 100, mas viu, se ele pegasse ao lado do 1 e colocasse o número 100, ao lado do 2 colocasse o número 99, ao lado do 3 colocasse o número 98, e fosse descendo até o número 1, associado ao número 100 do outro lado, ele viu que mantinha um padrão. Qual que era o padrão? Se eu somasse esses elementos de uma mesma linha, a soma ia dar igual, ia dar 101, que é exatamente o primeiro mais o último. Então, 1 mais 100 é igual a 101, 2 mais 99 é igual a 101, 3 mais 98 é igual a 101, e assim sucessivamente. E ele viu que isso repetia 100 vezes. Aí ele falou assim, vou fazer o seguinte, ao invés de somar, eu vou multiplicar. Vai ser o número 101 100 vezes. Só que eu somei duas vezes, né? Porque eu somei uma coluna e a outra coluna. Eu só precisava somar uma coluna. E eu somei duas. Então o que eu vou fazer? Eu vou dividir por 2. Então ele pegou e dividiu por 2 e deu a resposta. Isso ele fez quando ele tinha 10 anos. E se eu sei que a soma dos n termos de uma PA é n sobre 2, que multiplica o primeiro mais o último, e eu sei quanto que é o último, né? Que eu já falei que o último termo, o número n qualquer, vai ser o primeiro mais n menos 1 vezes r, que eu já mostrei para vocês antes, eu posso também dizer que a soma dos n primeiros termos vai ser n sobre 2, se eu substituir lá vai dar 2 vezes o primeiro mais n menos 1 vezes r. Então, por exemplo, se eu quero saber a soma dos 10 primeiros termos da PA, que é 2, 5, 8, 11. Para fazer isso, eu tenho que saber qual que é o primeiro termo. É fácil, é 2. Qual que é a razão? A razão é 3, porque estou sempre somando 3, né? E qual que vai ser o 10º termo, que vai ser o último termo dessa minha sequência? Porque lembra que o Gauss, né, ele sabia qual que era o último termo, aqui a gente não sabe ainda qual que é o último termo, então eu vou ter que calcular ele. E qual que é? Utilizando a fórmula anterior, eu vou ter lá que vai ser 2, que multiplica 10 menos 1, né? Vezes 3, que vai dar igual a 29, que nós já calculamos anteriormente. Então, o que vai ser? Vai ser n sobre 2, nesse caso o n vai ser 10, 10 sobre 2, vezes o primeiro mais o último. Qual que é o primeiro? É 2. E qual que é o último? 29. 2 mais 29 vai ser 31. 31 vezes 5, que vai dar 155. Se você está gostando desse vídeo, se está achando esse vídeo de progressão aritmética interessante, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Outro conceito interessante é a média de uma PA. Por exemplo, se eu tenho 3 termos consecutivos de uma PA, a média vai ser o primeiro termo mais o último dividido por 2. Então, por exemplo, se eu tenho uma PA, que é o 3, 7, 11, nessa PA, a gente pode dizer que a média desses elementos, né, da PA, vai ser o número 7, que vai estar no meio dos dois. Porque, observe aqui, 3 mais 11 é 14, 14 dividido por 2 vai dar o quanto? 7. Então, se eu tenho uma PA, sempre o elemento do meio de qualquer lugar que eu olhar, ele vai ser a soma do anterior mais o posterior, né, dividido por 2. Outro conceito legal relacionado à PA é a interpolação aritmética. Por exemplo, se eu quero inserir m elementos entre dois valores A e B, formando uma PA, como é que vai ser a razão disso? A razão vai ser o elemento B menos o elemento A dividido por m mais 1. Então, por exemplo, eu quero inserir 4 elementos entre os números 10 e 30. E números que eu vou ter que colocar para se formar uma PA. O que eu faço? O primeiro termo vai ser o 10, vai ser o A. O segundo termo, o B, vai ser o 30. E eu quero colocar 4 elementos, então meu m vai ser igual a 4. Se eu substituir, R vai ser igual a B menos A dividido por m mais 1. B menos A é 30 menos 10, que vai dar 20, e m mais 1 vai dar 4 mais 1, que é 5. 20 sobre 5 vai dar 4. Então, o que eu vou colocar? Eu vou colocar lá 10, depois o 14, depois o 18, depois o 22, depois o 26 e depois o 30. Observe que eu coloquei 4 valores entre o 10 e o 30, formando uma PA. Agora, alguns exercícios. Imagine que eu tenho uma sequência, que eu vou chamar S de N, tá? E esse S não é a soma, tá? É só o nome da sequência. É igual a menos 1 mais 4n, que é uma progressão aritmética que começa com menos 1 e que a razão é 4.
A gente também pode chamar de diferença comum, tá? De razão. Então, quais são os elementos dela? O primeiro elemento, se eu colocar na fórmula lá, vai ser menos 1 que multiplica 1 menos 1 vezes 4. Só que 1 menos 1 é 0, então vai ser menos 1. O segundo termo, o S2, né, vai ser menos 1 mais 2 menos 1 vezes 4. 2 menos 1 vai ser 1, vezes 4 vai dar 4, menos 1 mais 4 vai dar 3. O terceiro elemento vai ser menos 1 mais 3 menos 1. 3 menos 1 é 2, né? 2 vezes 4 vai dar 8. Menos 1 mais 8 é igual a 7. E o quarto elemento, se eu fizer os cálculos, vai ser 11. O que eu fiz? Começou do menos 1 e somou de 4 em 4. Bem fácil de fazer. Outra sequência que eu vou chamar aqui de T de N. T de N vai ser 7 menos 3N. Nesse caso, o 7 é o meu termo inicial e a minha razão, a minha diferença comum é menos 3. O que quer dizer isso, né? Que ao invés de eu estar aumentando, eu vou estar diminuindo. Então, quais que vão ser os meus elementos? Vai começar com 7, depois vai ser 4, que eu vou estar diminuindo de 3, né? Depois vai ser 1, depois vai ser menos 2, menos 5 e assim sucessivamente. Eu posso calcular isso, né, utilizando lá a fórmula do termo de uma PA, que vai ser o elemento mais n-1 vezes r. E se eu fizer isso, vai dar exatamente os valores que eu mostrei para vocês. Agora vamos fazer umas questões mais difíceis. Então imagina que numa escola os alunos organizaram uma gincana e decidiram somar todos os números de 3 até 150. Só aqueles que eram divisíveis por 3. Como é que eu resolvo esse problema? Se eu quero pegar só os números que são divisíveis por 3, que números que vão ser? Vão ser o 3, né, o 6, o 9, o 12 e assim sucessivamente até o 150, que também é divisível por 3. Então o que isso é? Isso é uma PA, uma progressão aritmética, que tem como primeiro elemento o 3 e tem como uma razão 3 também. E eu tenho como último elemento 150. Então, nesse caso, eu já sei qual que é o último elemento. Só que eu não sei ainda quantos elementos tem até chegar no 150. Quer dizer, o 150, qual elemento que é? O 10º elemento? É o 20º elemento? É o 15º elemento? Eu não sei. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir que elemento que é o 150. Como é que eu faço? Eu sei pela fórmula que meu enésimo elemento, o AN, vai ser o meu primeiro elemento vezes n-1 vezes r. Só que eu já sei qual que é o meu enésimo elemento, que é 150. Já sei qual que é o meu primeiro elemento, que é 3. Já sei qual que é a minha razão, que é 3 também. O que eu não sei ainda, qual que é o n. Se eu substituir, eu vou calcular o n e o n vai ser igual a 50. Vou deixar as continhas aqui para vocês. Quer dizer, o 150 é o meu 50º número. E qual que é a soma desses valores? Agora eu aplico a soma. Eu falo que a soma até o 50, né? Vai ser quanto? Vai ser 50 sobre 2, né? N sobre 2, que multiplica o primeiro mais o último, que foi aquela fórmula de Gauss que eu mostrei para vocês. O primeiro é 3 e o último é 150. Então vai ser quanto? 50 que multiplica 153 dividido por 2, que vai ser 25 vezes 153, que vai dar 3.825. Então a soma desses valores deu 3.825. Agora imagine outro problema. Imagine que tem uma calçada que está pavimentada com ladrilhos quadrados de tamanhos crescentes. Por exemplo, o primeiro ladrilho tem 1 centímetro de lado, o segundo tem 3 centímetros, o terceiro tem 5 centímetros e assim sucessivamente, sempre somando de 2 em 2. E essa calçada precisa ter 2.025 centímetros de comprimento. Sendo assim, quantos ladrilhos eu vou ter que ter para cobrir completamente esse espaço, sem que tenha nenhum espaço entre os ladrilhos? Então, qual que é a ideia? Eu sei que cada ladrilho ele sobe de 2 em 2, né? O primeiro é 1, o segundo é 3, o terceiro é 5 e assim sucessivamente. Eu sei que a soma deles tem que dar 2.025, que é o SN. Agora eu quero saber quantos ladrilhos eu vou precisar. Como é que eu faço? Eu já sei a fórmula da soma. Qual que é a fórmula da soma? A fórmula da soma fala que a soma dos elementos, né, vai ser n, que é um valor que eu ainda não sei, que pega o tamanho do primeiro mais o do último dividido por 2. O problema é que eu ainda não sei quantos que tem e nem sei
qual que é o tamanho do último, né? Então, por enquanto, eu posso dizer que 2025 vai ser igual a n, que multiplica 3 mais a n dividido por 2. Só que eu sei quanto que é o AN, porque o último elemento vai ser o primeiro elemento mais n menos 1 vezes r. O primeiro elemento eu sei qual que é o 1. A razão eu sei qual que é 2, né? Que sempre está variando de 2. Então, se eu substituir, eu vou dizer que o AN vai ser 2 vezes n menos 1. Então, o que eu faço? Eu substituo o AN, que está na fórmula da soma, por 2 vezes n menos 1. Quando eu faço isso, eu só tenho uma variável agora, que é a variável n. Quer dizer, eu saí de duas variáveis, né? A variável n e a variável AN, e eu tinha duas variáveis, então era difícil de resolver. Mas como a variável AN depende do n, então eu utilizei essa dependência e agora eu só tenho a variável n. Se eu fizer o cálculo, eu vou ver que 2025 vai ser n que multiplica 2n sobre 2. Aí eu corto lá o 2 com 2 e vai dar 2025 igual a n ao quadrado. Se 2025 é igual a n ao quadrado, n vai ser igual a 45, que é exatamente a raiz quadrada de 2025. Quer dizer o quê? Que eu preciso de 45 ladrilhos para fazer que a minha obra tenha, né, 2025 centímetros, sendo que cada ladrilho vai crescer nessa progressão aritmética. E esse foi o nosso vídeo sobre progressão aritmética. Comente que aplicação você achou legal e se você achou legal, você já conhecia aquela história do Gauss. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre progressão geométrica. Então, até o próximo vídeo.